E aí, pessoal, tranquilo? Bom, mais um problema, um exercício clássico, né? A máquina de Atwood. Tá cheio de vídeo por aí, né? E é importante eu ter isso aqui no canal. Mas eu tentei trazer algo um pouco diferente. Quer ver, ó? A máquina de Atwood é o seguinte, para quem não conhece. Trata-se de uma... Aqui eu tenho uma superfície fixa, né? E fixado a ele, eu tenho uma polia. E essa polia gira, tanto de um lado, tá? Quanto pro outro. Fechou? Dependendo das massas aqui, dos pesos dessas massas. Muito bem. A pergunta é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, nessa máquina de Atwood, e aqui lembrando, né? Sem atrito, na roldana, né? E o fio. Então, ó, sem atrito. Isso é importante. Sem atrito. O fio, ele não estica. A polia não tem massa, tá? Então, é tudo ideal. A única coisa que a gente tá analisando vai ser o movimento aqui desse conjunto das massas, tá bom? Então, o que acontece? Essa massinha M1, ela tem 6 kg. Fechou? A massa M2, ela tem 10 kg. A aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo em módulo, né? E não tem atrito. Aí a pergunta é o seguinte. Bem aqui nesse ponto, eu tenho um dinamômetro. Um dinamômetro é um objeto, é um instrumento de medida que vai medir a força. E a pergunta é o seguinte. Quando eu colocar essas duas massas aqui, tá? Se essas massas fossem iguais, tá? Por exemplo, se fosse tudo de 10 kg, se eu colocasse essas duas massas, esse conjunto aqui, tanto a massa M1 quanto a massa M2, eles iam ficar em equilíbrio, né? Ia ficar ali paradinho, sem aceleração. Concordam? Beleza, né? É fácil de enxergar isso. Bom, se os dois têm o mesmo peso, eles vão ficar em equilíbrio, vão ficar paradinhos. Só que o que acontece? A massa M2 é maior do que a massa M1, né? Portanto, essa rodana vai deslocar para cá, ó. Ou seja, a massa M2 vai descer com uma aceleração, enquanto que a massa M1 vai subir, certo? E a pergunta é, que força que vai aparecer aqui nesse dinamômetro? Qual é a força, tá? Qual é a força que o dinamômetro vai marcar quando esse sistema começar a acelerar? Acelerar. Ou seja, na hora que eu colocar as duas massas, o sistema ele vai começar a girar e a massa 1 vai subir e a massa 2 vai descer. A pergunta é, qual vai ser a força medida aqui nesse dinamômetro? Uma coisa é você fazer isso quando a massa M1 é igual a massa M2, que o negócio tá paradinho ali, né? Agora, e quando tem aceleração? Aqui ferrou tudo, né? Bom, o que a gente vai fazer? Então esse é a cerejinha do bolo que eu coloquei a mais aqui para esse problema, né? Vamos analisar passo a passo, tá bom? Então vamos analisar primeiro, vamos equacionar a parte da massa M1, tá? Então aqui eu vou chamar de ponto 1 e aqui eu vou chamar de ponto 2, tá bom? Então ó, no ponto 1, quais são as forças que eu tenho no bloquinho? Vou desenhar o bloquinho aqui de novo, vou colocar esse quadradinho aqui, tá? Eu tenho para baixo o peso do bloquinho, concordam? Tá lá, ó, vou chamar de P1. E para cima, quem que eu tenho para cima? Para cima eu tenho a tração do fio, tá? Essa tração do fio aqui. Fechou ou não? Então beleza, eu vou fazer a mesma coisa lá pro bloquinho 2, bem passo a passo. No bloquinho 2, o que eu vou ter? Ele é um pouquinho maior, né? Vou desenhar ele aqui exageradamente maior, só pra gente diferenciar, né? Lembrando que para um objeto não ser mais massivo que o outro, ele não necessariamente tem que ser, ele tem que ter mais volume, né? Aqui eu só coloquei isso só para ficar mais visível, beleza? Então, ó, mesma coisa, eu tenho a tração no fio aqui para cima, a mesma tração T lá, certo? É o mesmo fio, beleza? O fio não muda ao longo do percurso aqui da polia, tranquilo? A única coisa que a polia está fazendo é mudar de direção essa força aqui, tranquilo? E eu tenho a força peso do bloquinho 2. Então a força peso do bloquinho 2 está aqui, ó. Vou chamar de P2.
Fechou? Vou colocar o vetorzinho aqui, né? E agora eu vou trabalhar só em módulo. Vamos equacionar então. Bom, primeira coisa, eu vou chamar todo mundo que está aqui para cima vai ser positivo e todo mundo que está para baixo negativo. Fechou? Esse vai ser meu sistema de referência, tá? Então, ó, equacionando aqui para o 1, o que vai ficar? O peso, lembrando que está acelerando, tá? O negócio está acelerado. Então, bom, o peso não, vamos lá, equação 1. O que dá pra gente fazer? Tá. Então, ó, P1, a tração menos o P1 é igual a massa 1 vezes a aceleração, né? Ou seja, segundo a lei de Newton, né, rapaziada? Pra quem não entendeu o que eu fiz aqui, ó, a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, correto? Quem que é a força resultante? A força resultante é a resultante dessas duas forças. Se o negócio está acelerando para cima, eu tenho a tração menos o peso, tá? O peso está sendo uma resistência à tração para puxar o bloquinho M1 para cima, né? Porque ele está acelerando, esse negócio ele está girando para cá, né? Não é verdade? Ah, é verdade. Então, beleza. Então, essa aqui é a nossa equação 1. Vou deixar ela aqui, ó, bonitinha. Mesma coisa, aplicando a segunda lei de Newton para cá. Só que agora vai ser o contrário, né? Eu tenho o P2 menos a tração é igual a massa M2 vezes a aceleração. A aceleração é a mesma, né? Já que o conjunto está acelerando junto. Show de bola. Essa aqui eu vou chamar de equação 2. Muito bem, agora dá pra gente fazer um sisteminha, né? Bem bonito. Vamos somar aqui, ó, 1 mais 2 e ver o que sai. A equação é o seguinte, ó, T menos P1 é igual a massa M1 vezes a aceleração. Depois eu tenho P2 menos P1 é igual a massa M2 vezes a aceleração. Então tá aí o nosso sisteminha. Vamos somar. De cara, né? O que já dá pra gente cortar? Opa, P1 não, né? Tração aqui, né, minha gente? Aqui é tração. É verdade, ó. Tração. Escrevi errado, tá? É o P2 menos a tração, né? Fechou. Então o que dá pra gente cortar aqui, ó? Tração com tração. Vai sobrar. Deixa eu colocar em azul. P2 menos P1 é igual a M1A mais M2A. Deixo o A em evidência, né? Vou continuar aqui, ó. P2 menos P1 é igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. Tranquilo? Quem que é? Daqui a gente já tira a aceleração do sistema, né? Ó. Vou pegar essas massas que estão multiplicando a aceleração, vou passar dividindo, ó. A aceleração, P2 menos P1, dividido pela soma das massas, ó. Massa M1 mais massa M2. Muito bem. A aceleração vai ser o peso do bloquinho 2 é a massa dele vezes a aceleração, né, da gravidade. Então, massa M1 vezes G menos massa M2 vezes G dividido por M1 mais M2. Dá para deixar em evidência também aquelas massinhas ali em cima, né, para ficar bem mais bonitinho ainda. Então, ó, a aceleração vai ser M1 menos M2, que multiplica G, dividido por M1 mais M2. Então, essa aqui é a solução física do problema. Essa aqui é a minha aceleração, tá? A aceleração está aí. E basta só a gente agora substituir os valores que nos foram dados, né? Tá lá. A massa M1 é 6. A massa M1 é 6 menos a massa M2 é 10 vezes a gravidade, que é 10 também, dividido por M1 mais M2. M1 mais M2 vai ser 16, né? 10 mais 6. Tá lá. Fazendo isso aqui rapidamente, né? 6 menos 4 é 6 menos 10 menos 4. Menos 4 vezes 10 vai dar menos 40. Menos 40 dividido por 16
tá? Isso aqui, a aceleração vai ser exatamente menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mas, por que deu negativo, né? Deu negativo porque esse camarada aqui, ó, ele tá acelerando pra baixo, assim, né? E eu falei que tudo que tava pra baixo ia ser negativo. Então, por isso, tá condizente, tá? Lembrando que a aceleração é um vetor, né, minha gente? Então tá aí, a aceleração do sistema. 2,5 metros por segundo ao quadrado, nesse sentido, ó, no sentido horário, tá bom? Que esse conjunto tá acelerando. E beleza. A gente achou a aceleração, mas não foi isso que ele pediu, né? Ele pediu qual é a força quando esse treco começa a girar. Ele pediu isso aqui, ó. Qual que vai ser a força que o dinamômetro vai apontar, né? Bom, se a gente olhar bem para a equação, a gente pode pegar qualquer equação aqui, né? A gente pode pegar ou a equação 1 ou a equação 2, que tem o t, né? Eu vou pegar a equação 1, tá? Que eu acho que ela tá mais fácil. Então, ó, utilizando. Então, ó, a partir da equação 1, temos... Então, olha só, a equação 1 é o quê? Deixa eu copiar ela aqui. Deixa eu copiar. Vou colar. Tá aí, ó. Então, a partir da equação 1, o que a gente tem, né? A gente tem a tração ali, ó. E quem que é a tração? A tração é a massa m1 vezes a aceleração mais o peso 1. E quem que é o peso 1, né? O peso 1, ó, eu tenho a massa do objeto 1 vezes a aceleração. O peso de 1 é a massa do 1 vezes a gravidade. Tranquilo? Então, substituindo valores, o que vai restar? Massa 1, quanto que vale? 6. 6, né? Então tá lá. 6 vezes a aceleração, que é 2,5. Agora eu vou usar o módulo, tá? Mais o peso dele, que é 6 vezes 10. Tá bom? Vou colocar aqui. Tração vai ser, portanto, 6 vezes 2,5. Isso aqui vai dar 15. 15 mais 6 vezes 10, 60. A tração é, portanto, 75 newtons. Então vocês percebam que, ó, pelo sistema estar acelerando, a tração que é sentida ali no fio é muito maior do que o peso do bloquinho, que é o que muita gente aí deve ter pensado, né? É o que a nossa intuição mostra pra gente, né? Mas por ele estar acelerando, você vê que você tem uma componente a mais no sistema, que é o próprio peso do bloquinho, tá? O peso do bloquinho mais a aceleração dele, tá bom? Devido à aceleração dele, eu tenho uma força a mais além do peso, né? Então por isso que apareceu ali, vai aparecer no dinamômetro 75 newtons, uma força um pouquinho maior, tá bom? Pelo sistema estar acelerado. Tranquilo? Então essa aqui é bem interessante, né? Eu gostei dessa aqui, hein? E se vocês quiserem coisas, né? Máquina de Atwood, plano inclinado, só que com atrito, aí você tem que comentar aí, tá? Se você comentar pedindo, se eu ver que tem uma galera querendo, aí quem sabe eu eu corro atrás aí pra mostrar aqui pra vocês, tranquilo? Mas por enquanto é só. Eu vou deixar aqui passar devagarzinho pra você poder tirar um print, tá bom? Dos resultados. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, um beijo no cérebro e fui!